E aí, gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana. Eu faço medicina na USP de Ribeirão. Eu tenho 21 anos e eu passei em 2022 pelo vestibular da FUVEST. Eu gravo conteúdo no TikTok, contando da minha rotina. Eu decidi criar um canal no YouTube pra gravar conteúdos mais completos, sem limite de tempo. Bom, um resumo sobre mim. Eu sou ampla concorrência. Eu estudei para o vestibular 2 anos, então foi o meu terceiro colegial e um ano de cursinho. Eu fiz um ano de cursinho no Ângulo. E eu escolhi o campus de Ribeirão ao invés do campus Pinheiros ou Bauru. Vou colocar aqui na tela, em algum lugar, a minha nota que eu passei. Pelo rascunho, eu tinha acertado 81 na primeira fase, de 90, só que eu passei errado pro gabarito e na hora que eu fui ver a nota, tinha acertado 80 acertos. Então, essa foi minha nota. O ano de cursinho eu fiz em 2021 na pandemia. Então, eu sei que muita gente pode achar, só um ano de cursinho, foi mais fácil. Gente, não foi nada fácil. Eu tinha vindo já de um ano de estudos em casa. Todos meus amigos estavam na faculdade, então foi um ano pesado, assim, um ano pro meu emocional foi terrível. Eu fiz o Ângulo Online, que na época a gente falava Ângulo Tamandaré, né? Hoje eu acho que é Ângulo Paulista, que é a unidade do Ângulo, a principal unidade em São Paulo mesmo. E eles tinham uma estrutura perfeita online, não é parceria, eu não tenho público, nenhum cursinho. O Ângulo, eles nem sabem que eu existo, eu adoraria ter parceria com eles. Lá em casa somos só eu e minha mãe. Passei 2 anos seguidos só vendo a minha mãe, de pessoa. De pessoa. Eu só via a minha mãe. Então, gente, eu amo muito a minha mãe, mas assim, uma característica minha, que eu acho muito diferente da maioria dos aprovados, pelo que eu conversei, é que eu nunca tive estímulo de estudo em casa. Então minha mãe nunca virou e falou, faz uma tarefa, ou lê um livro, zero, zero, zero. Eu descobri o que era começar a estudar quando eu tinha 12 anos e comecei a namorar um rapaz super estudioso e a irmã dele fazia medicina na USP. Então eu olhava e falava, meu Deus, medicina na USP. E comecei a sonhar desde já, e ele que falou pela primeira vez, por que você não começa a estudar? É legal tirar nota alta, ele era o primeiro aluno da turma, assim, ele era bem nerd. Então, mais ou menos, dos 12 anos aos 15 anos, eu tava pegando gosto, sabe? Começando a sonhar e aprendendo a estudar. Só que não era, eu ficava de recuperação, não era boa aluna mesmo, não era nem um pouco boa aluna, assim. Eu entrei no ensino médio, foi lá que eu falei, acho que eu quero medicina. Eu me achava tão incapaz que eu nem conseguia falar que eu queria medicina na USP, eu tinha vergonha, eu não conseguia falar isso em voz alta. Então eu falava, eu quero medicina no que der. No ensino médio, eu comecei a estudar todos os dias, então já tinha uma rotina, assim, não todos os dias, mas de segunda a sexta, final de semana eu não fazia nada. O meu estudo nessa época, basicamente, era assistir aula, ficar a tarde inteira fazendo resumo, li o livro, fazia resumo, juntava as informações da aula com as informações do livro, e na véspera da prova eu fazia resumo do resumo. Então, no final do segundo colegial, eu fui fazer uma Unesp, um vestibular da Unesp, Botucatu, treineiro, e eu vi que eu acertei o mesmo tanto de uma amiga minha que não estudava. Foi daí que eu olhei e eu falei, tem algo errado, não é possível que eu estude tanto de segunda a sexta, que eu coloque tanta energia nisso, e eu vou ficar na mesma de uma pessoa que não estuda tanto igual a mim. E aí, quando eu comecei o meu terceiro colegial em 2020, chegou a pandemia, e o meu namorado, que é o mesmo namorado daqueles 12 anos, né, o nerd, ele era um ano mais velho, então ele também queria medicina e começou a fazer o primeiro ano de cursinho dele. Ele fez cursinho na FAAP em Ribeirão. E daí ele começou, a gente estudava junto de vez em quando e ele notava os meus erros, ele notava que eu só fazia resumo. Então ele falou, viu, por que você não começa a corrigir erro? Por que você não começa a fazer mais exercícios? Começou a dar umas dicas que eu comecei a colocar em prática. Então no meu terceiro colegial, era pandemia, mas eu comecei a corrigir erro, eu estudava em casa mesmo, assistia aula, comecei a fazer mais exercício, só que ainda existia muita lacuna. Daí no final do ano eu prestei vestibular, não fui bem, posso colocar minhas notas aqui, mas eu não passei nem perto, fiquei bem longe. E o meu namorado, ele passou em medicina na FAMERP, que é a estadual de Rio Preto, em quinto lugar, então foi incrível. Na Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, onde ele foi, né? E na UFMG.
Então, ele arrasou, foi um arraso, assim. Nessa época, eu já tinha coragem de falar que eu queria medicina na USP, apesar de sempre achar muito, muito impossível. Comecei a ir atrás de cursinho e eu entrei no Instagram do Curso Anglo e eu vi que eles tinham centenas de aprovados em medicina na USP, Unicamp, Unesp, Unifesp. Era muita gente. Importante você escolher um cursinho que você confia de verdade. E eu confiei minha vida no Anglo Tamandaré, que hoje é Anglo Paulista. Comecei o meu ano de cursinho com meu namorado na faculdade e só vendo a minha mãe, porque afinal eu estava em casa, eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo. E eu também, esqueci de falar, eu fiz concurso de bolsa no Anglo e lá você pode fazer várias provas de bolsa até obter o maior desconto. E o que vale é o seu maior desconto. Então eu consegui, tipo, 90% de desconto. Eu não vou focar nesse vídeo no meu emocional do ano de cursinho, que era realmente muito ruim, porque é um assunto complexo, eu acho que merece um vídeo só pra falar disso. No Anglo, se eu não me engano, a minha aula começava às 7h45, então eu acordava mais ou menos 7h30, lavava o rosto, pegava um café, sentava, abria o meu computador e ia até 1h45. E à tarde era o momento que eu ia estudar a matéria do dia. Muita gente fala, ai, qual cronograma você usou, qual planejamento, qual método de estudo. Gente, método de estudo é estudar a matéria do dia. Pra mim, ninguém vai me convencer que existe forma melhor do que estudar a matéria do dia. Combinei comigo mesma que às 3 horas, sem atraso, ou seja, às 2h59, eu já ia estar sentada na minha carteira, na minha escrivaninha, pronta para começar os estudos da tarde. Eu ia pegar um caderno, ranquear as matérias do dia que eu tive e a ordem que eu ia estudá-las. Então, assim, eu colocava a primeira matéria, aquela que eu menos sei. Então, matemática e física, que eu tinha dificuldade, geralmente era por onde eu começava a estudar. História, que era uma matéria que eu já tinha mais facilidade, eu aprendi a estudar em 40 minutos. Que era, antes eu ficava lendo história durante 3 horas. No meu ano de cursinho, eu aprendi a estudar assuntos que eu tinha facilidade, de história, de biologia, em menos tempo. Outro aprendizado que eu tive no meu ano de cursinho. Estudo só vai dar certo você passar em medicina se você encarar o seu estudo da mesma forma que um adulto encara o trabalho. Então, trabalho tem que estar lá em tal horário, estudo é a mesma coisa. Não tinha a opção de eu estar deitada na cama, assim, ai, vou começar às 4. Não tinha opção. Nem todo mundo vai entender isso, porque, pensando bem, parece que não faz tanta diferença estudar 5 minutos a mais ou estudar 5 minutos a menos, começar 5 minutos mais cedo. Mas a questão é o mental. É você colocar na sua cabeça que não vai ser flexível com você quanto ao horário. Porque se você abrir uma brecha para começar a ser flexível, gente, a gente vai ficar... na época, eu estudava em casa. Então eu ia ficar deitada na minha cama a tarde inteira. Então eu não me dava direito de ser flexível com o horário, não me dava o direito de estudar deitada na cama, que era o mal, né, da pandemia, não me dava o direito de fazer várias coisas, de ficar parando. Eu deixava o celular desligado e dava o celular pra minha mãe, porque eu não me dava o direito de ficar mexendo no celular. Pra quem conhece o cursinho do Anglo, sabe que tem muita aula. Tem aula não só de português, mas de gramática, literatura, interpretação de texto, inglês. Então, assim, nos primeiros 3 meses, eu assisti a todas as aulas e eu percebi que era insustentável. E veio um dos grandes aprendizados que fez com que eu passasse em medicina na USP, é que você não tem que estudar tudo que o cursinho dá. O que você tem que estudar é 2 coisas. Primeiro, o que mais cai. Você tem que estudar, dominar muito o que mais cai no seu vestibular de interesse. E segundo, o que você mais tem dificuldade. Eu aprendi que eu não posso ficar estudando o que eu gosto, senão eu não vou sair do lugar. Eu não vou nunca sair do lugar. Agora, por exemplo, geometria plana. Todo ano cai na FUVEST. Todo ano, sem exceção. E eu errava geometria plana. Então aí sim que em geometria plana eu tenho que assistir aula, ler livro-texto, fazer exercício, fazer simulado, dar toda a minha atenção. Então eu comecei a fazer o seguinte,
assuntos que caíam menos e que eu já costumava acertar, como história, né? Eu assistia a aula prestando atenção, anotando o que o professor tava falando, né? Tava explicando. E depois eu passava o olho na teoria, passava o olho no caderno do professor e fazia alguns exercícios, mas não muitos exercícios também. Eu selecionava Unesp, Unicamp e FUVEST, né? Que eram os vestibulares que eu queria. Fazia esses exercícios dessas bancas e só. Agora, meu amor, toda a parte de física mecânica, marcação de forças, leis de Newton, eu ia dar minha vida na aula do professor, ia chegar em casa, ia ler o livro de teoria de exatas, pois é. Depois fazer muitos exercícios, corrigir os exercícios. Entendidos nesse assunto, não é pra você sair estudando assunto que você gosta e quase não cai. Falar o segundo aprendizado que eu tive no meu ano de cursinho, que vai contra tudo que vocês escutam por aí, mas pra mim funcionou, é ler teoria de exatas. Gente, a galera fala assim: exatas, você só precisa fazer exercício, você não precisa ler teoria. Como que você vai só fazer exercício se você não sabe fazer marcação de forças em blocos, por exemplo? Não sabe achar uma resultante centrípeta? Como que você vai direto pro exercício? Gente, não tem como. Tem que ler teoria. Ponto. Tem que ler teoria. Ao longo do ano também, eu fui parando de assistir algumas aulas, eu tive que escolher as minhas batalhas, porque eu não conseguia fazer tudo. Então eu decidi que eu não ia focar na Unesp, porque na prova da Unesp você tem que acertar muito na primeira fase, e eu vi que pra mim era impossível, porque eu não era boa de Unesp. Então eu totalmente escolhia minhas batalhas. Eu ia resolvendo simulado, corrigindo, e a partir dessa correção dos simulados ângulo, eu ia vendo o que eu tinha que estudar mais. Comecei a não errar em inglês, parei de assistir as aulas de inglês. Comecei a acertar tudo de gramática, só assistia as aulas de gramática, mas já não estudava mais gramática sozinha. Matérias específicas, eu assistia aula, lia livro-texto, então até geografia eu lia toda a teoria do livro-texto, sabia tudo de atualidades, porque no ângulo tinha uma parte de aulas gravadas só de atualidades, eu assistia tudo. Resolvia muito exercício, corrigia, estava sempre atenta a todas as aulas. Disciplinas que você vai ter que escrever, você tem que dominar quase tudo. Outro aprendizado do meu ano de cursinho: não adianta fazer simulado e prova antiga se você não corrigi-los. Então, fazer e não corrigir é a mesma coisa que não fazer. E você tem que corrigir não só seus erros, mas aquilo que você chuta também, ou se você tem dúvida, você tem que corrigir. E essa correção de erros é realmente dar muita atenção para o seu erro. Então você vai ver a matéria que você errou, o porquê que você errou, se foi falta de tempo, se foi falta de atenção. Vai procurar tutorial no YouTube de resolução da questão que você errou, se for prova antiga. E se for simulado, você pode ir num plantão à tarde, perguntar pro professor para resolver junto com você. Foi chegando essa época de começar a prestar vestibular, de outubro e novembro, e eu tava no auge de mal emocionalmente. Eu tava muito, muito, muito mal. Eu já fui para vestibular sem dormir, eu tinha crise de ansiedade, eu me sentia péssima, não tava saudável fisicamente, porque eu não fiz exercício físico no meu ano de vestibular, o que foi péssimo. Tava ansiosa, eu tava assim por um fio de explodir. Eu já tinha explodido. Eu já tinha explodido. Eu parecia uma maluca, uma maluca. Fui no psiquiatra e falei: pelo amor de Deus, me faça dormir. Me faça ficar minimamente sã da cabeça pra eu conseguir prestar o vestibular. Porque eu vi que o meu ano de estudos ia ser jogado no lixo porque eu tava maluca. A psiquiatra me ajudou muito, me deu um remédio pra dormir, o que me tranquilizou. E comecei a tratar a minha ansiedade com remédio também. Eu lembro que faltava, sei lá, 10 dias pra Unicamp e você tem 10 dias, eu falando pra médica, você tem 10 dias pra me deixar boa da cabeça. Prestei a Unicamp, lembro que eu fui bem na Unicamp, consegui passar pra segunda fase. Prestei o Enem, fui super mal no Enem, sem chance pra nada. Prestei a Unesp, fui mal na Unesp. Prestei a FAMEMA também sem chance, porque eu fui pra FAMEMA sem dormir. Prestei a FUVEST, fui bem, senti que eu gostei, que eu tava ali no controle da prova. Prestei a FAMERP também, fui muito bem. Uma coisa que revolucionou, foi uma revolução no meu ano de cursinho,
foi descobrir que eu tinha que ter uma ordem de resolução de prova. Eu não podia só chegar na prova e sair resolvendo a prova aleatoriamente. Eu tinha problema com o tempo de prova. Então eu lembro que teve um simulado ângulo, que o simulado acabou sem eu ter conseguido ler, 13 questões. Eu lembro que eu cheguei para um coordenador do ângulo, um cara que dava como se fosse uma tutoria, ele chamava Lemos, se eu não me engano, e eu falei, querido, seguinte, tô com esse problema, muitos problemas na verdade, só que o problema é que eu não consigo nem ler as questões da prova porque falta tempo, o que eu faço? E daí esse abençoado me falou, vamos mudar a sua ordem de prova. Até que eu cheguei na minha ordem perfeita, que hoje já não dá mais porque a FUVEST é interdisciplinar, mas depois eu vou falar como que eu faria se fosse nos dias de hoje. Mas a minha ordem era português, inglês, que eram as matérias que eu era mediana. No meio ia ser as matérias que eu tinha facilidade. Então, biologia, química, história, geografia. E por fim, o que eu mais tenho dificuldade, física e matemática, que era a minha maior dificuldade, por último. Aí o gabarito oficial da FUVEST, eu corrigi, eu vi que eu tinha acertado 81, mas depois eu vi que eu tinha passado errado pro gabarito, e na real eu tinha feito 80. Só que daí eu falei, meu Deus, foi a primeira vez que eu senti de fato que o meu maior sonho, eu era obcecada por medicina na USP, tava realmente mais próximo de mim. Eu lembro que eu corrigi, eu saí da prova, fui entrar no banho, e eu corrigi no chão do banheiro. Ai, vocês vão me achar maluca, né? Mas eu era. Eu corrigi deitada no chão do banheiro, assim, chorando, desesperada, tremendo, porque quando você corrige, cada erro que você tem parece que é uma facada no seu coração, né? Corrigi, vi que eu tinha, mano, sério, errado 9, tinha errado super pouco. Eu comecei, mãe. Foi a primeira vez que eu senti que não era uma mera utopia e que eu ia sim continuar correndo atrás dessa aprovação, que eu, mano, foi ali que eu falei, eu vou dar tudo, entendeu? Eu vou dar tudo de mim. Estudei o mês de dezembro inteirinho pra segunda fase. Eu lembro que o dia 24, que é o dia da ceia de Natal, eu fiquei o dia inteiro, eu já não aguentava mais estudar em casa, então eu ia pro escritório do meu avô, ele é advogado. Fiquei o dia inteiro no escritório do meu avô, minha mãe me buscou lá. Minha mãe me buscou no escritório do meu avô às 7 da noite, eu tomei um banho e fui pro Natal, pra vocês terem ideia. No ano novo, eu acabei pegando Covid, então a segunda fase da Unicamp, que eu também tinha passado, era na primeira semana de janeiro, foi a pior prova que eu fiz na minha vida, eu tava muito doente, indisposta, parecendo que ia morrer. E tinha mais uma semana para a prova da FUVEST, que foi uma semana suficiente para que eu melhorasse e fosse fazer a prova. Fui muito bem na segunda fase, meu ponto alto, com certeza, o que me fez passar foi meu desempenho absurdo nas específicas, né? Biologia, química, física e geografia. E saindo da FUVEST, eu lembro ter virado pra minha mãe e falei, mãe, fui bem. Eu nunca tinha saído de um vestibular e falado, fui bem. Nunca mesmo. Eu lembro que minha mãe, ela abaixou o vidro do carro e gritou, ah! Começou a gritar assim. Eu não tinha nem sido aprovada. Só que eu sempre saía chorando, angustiada, aquela pessoa ansiosa. E a primeira vez que eu virei e falei, mãe, fui bem, a gente ficou muito feliz e eu nem tinha sido aprovada. Foi em fevereiro, no dia, acho que 11 de fevereiro, que ia sair a lista da FUVEST. Eles adiantaram, inclusive. Eu, naquela ansiedade, quando você tá esperando a aprovação, é assim. Você fala, fui bem. Só que daí você lembra um erro que você teve em alguma questão, ou uma coisa que caiu que você não dominava muito, e daí você fala, não, na verdade não fui bem não. Entendeu? É uma coisa muito ambígua, assim, a cada hora você acha uma coisa. Eu lembro que eu tinha um amigo que fazia medicina na USP de Ribeirão, e ele me mandou a lista por WhatsApp. Só que ele não falou parabéns. Ele não falou, parabéns, você passou. Ele só encaminhou a lista. E naquele momento eu vi que eu não estava na lista. Eu falei, mano, não passei. Abri a lista, comecei a procurar a Ana Carolina e realmente não tinha passado. E essa sensação foi uma das piores, porque eu tava a mil assim, meu nome, cadê meu nome? E eu fui a 0, como se eu tivesse ficado um vazio por dentro. Foi horrível. Eu tava com a minha mãe do lado e as duas ficaram assim. Só que entrei na área do candidato da FUVEST pra ver a minha posição. E eram 50 vagas, ampla concorrência, e eu tinha ficado na posição 53.
Ou seja, se rodasse Medicina USP Ribeirão 3 vagas, eu ia passar! Também sempre tem a galera que passa na USP Pinheiros pelo Enem e acaba escolhendo ir pra Pinheiros, ou uma galera que acaba escolhendo a Unicamp ao invés da USP Ribeirão, né? Então eu tava na expectativa, assim. Essa fase foi muito engraçado, porque minha mãe começou a virar uma stalker, começou a perseguir, a gente cruzou todas as listas e vimos quem tinha passado na Unicamp, na USP Pinheiros, e começamos a ir atrás dessas pessoas. Minha mãe começou assim: pelo amor de Deus, desiste dessa vaga, minha filha precisa. Minha mãe, ela chamava todos os aprovados em medicina na USP Ribeirão e na Unicamp, todos, pra perguntar o que a pessoa ia escolher. Se a pessoa falava que tava na dúvida entre Unicamp e USP Ribeirão, minha mãe tentava convencer a pessoa a ir pra Unicamp e deixar a vaga da USP Ribeirão pra mim. Pra vocês terem ideia, né? É aí que mais ou menos umas 2 semanas dessa angustiazinha com medo da lista não rodar, saiu a lista da segunda chamada. E foi quando eu passei. Daí, de novo, minha mãe abriu a janela da casa e gritava: ah! E daí eu vi lá, na área do candidato, convocado para a matrícula. E eu falava: o que significa, mãe? O que significa? Cara, uma sensação que vale o seu esforço de anos. Vale tudo, porque é uma das melhores. Eu acho que é top 3 sensações que eu já tive na minha vida. É realmente muito bom. Lá em Ribeirão a gente tem uma semana que chama Semana de Recepção. Então depois disso eu comecei a seguir a galera no Instagram. Fui pra semana de recepção, que também foi top momentos da minha vida. E, gente, vale muito a pena. Esse foi um pouquinho da minha trajetória. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Pretendo gravar vídeo mais de dicas, contando sobre minhas estratégias de memorização, de correção de erros, de revisão. Mas esse foi um resumão de tudo que eu passei pra chegar até aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu acabei de criar esse canal, então por favor se inscrevam. Vou deixar meu Instagram aqui, eu gostaria que vocês mandassem um direct contando se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, pra eu continuar gravando. Beijos!